Olá, pessoas maravilhosas desse TatiCast, sejam muito bem-vindas! Meu nome é Tatiana Pinheiro, facilitadora de consciência, facilitadora de barras, processos corporais e CFMW. Vim fazer um convite muito especial para vocês. Você já ouviu falar em entidades? Você já ouviu falar em fantasmas? Ok, mas eu tô brincando, mas entidades no Axis não é somente seres sem corpos, mas é tudo aquilo que tem uma consciência. Ou seja, se você tem um nome para alguma coisa, se você tem um nome, lâmpada. Bom, a palavra lâmpada diz: eu defini o que é lâmpada na sua cabeça. Essa palavra vai dizer para você exatamente o que é uma lâmpada, e aquilo é uma entidade também. Então, no Axis, a gente desmistifica um pouco esse peso da palavra entidade, né? Seres sem corpos, de fantasma. A gente desmistifica isso porque entidade é tudo aquilo que tem uma consciência. E ela pode e deve contribuir para a sua vida. Só que existem seres sem corpos, energias essas, que não são contribuição para a sua vida. E aí, existe uma ferramenta que uma pessoa especialíssima faz, chamado limpeza de entidades. Sim, a gente libera do seu corpo, do seu campo, do seu ser, da sua realidade financeira, dos seus negócios, de processos judiciais, dos seus apartamentos que não vendem, daquilo que não aluga, toda e qualquer entidade, laço, voto, pacto, compromisso, juras, pactos de sangue dessa vida, vidas passadas que você tem com toda e qualquer entidade, dentro de uma promessa de uma dívida com esses seres, e libera para facilidade, alegria e glória de criar a vida que você escolhe. E, gente, o Axis soltou uma energia. Esse episódio, eu não sei exatamente quando vai ser exibido, mas com certeza já vai ter algum tempo que soltou a energia dos demônios. E tudo que a gente faz hoje não é chifrio em rabinho. São seres que vêm para destruição do planeta, devastação de você. E também, então, cada julgamento que você tem sobre você e cada julgamento que você tem sobre o outro, mediante o seu certo e seu errado, faz com que você convide demônios para sua vida. Sabe aquela pessoa que é dona da verdade? A gente já conheceu algumas. E todas essas pessoas que são donas da verdade, elas convidam demônios para a vida dela. Demônios para viver. E muitas vezes você vê que a vida dessas pessoas até prosperam, mas em algum momento empaca em alguma área. Porque ela é lotada de demônios. E você também convida quando faz a mesma coisa. Quando você julga alguém, quando você define algo, que você diz não dou, não posso, não dá para mim, não consigo, não vou dar. Quando você fala isso, você está dizendo eu não dou conta. Isso não é para mim. Então, quando você fala isso, você está dizendo a mentira maior do planeta. Porque você é um ser potente, de potência e poder, para a criação de possibilidades e mágicas. E nada nem ninguém é maior e mais forte do que você, porque você é a fonte da criação da sua vida. E o meu convite para você é ir além, criar além, mostrar a sua potência e seu poder para o planeta. Só que com uma diferença, com leveza. Leveza é essa, sem nenhuma entidade, e livre dos demônios encarcerados no seu corpo, na sua vida, na sua casa. Sua casa vem dando defeito, a torneira vem vazando, entidades costumam ter um quezinho com água. Você tem muito vazamento na sua casa, tem muito problema hidráulico, entidades costumam gostar de mexer nas hidráulicas da casa. Tem um processo emperrado que não sai do mesmo lugar nunca, entidades costumam pisar ele. E nessas entidades, nessas instituições, esses órgãos judiciários, eles têm muita entidade, porque tem muito julgamento. Muito julgamento sobre as pessoas, sobre as ações, sobre o ser de cada um. E a gente sempre convida as pessoas a serem interessantes do ponto de vista. Porque quando você é interessante do ponto de vista, você simplesmente derrete os seus julgamentos. Então, repete comigo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que a minha mente tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que todos têm esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que a minha mente tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que todos têm esse ponto de vista. Olha para alguma situação agora que você tem várias contrações, que aquilo te contrai, que você tem resistência àquilo. E vamos lá. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que a minha mente tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que todos têm esse ponto de vista. E agora repita comigo. All the demons go back to from whence you came, and now it return to us and this reality ever again. All the demons go back to from whence you came, and now it return to us and this reality ever again.
right or wrong, good and bad, Padmpaka 100, short boys, Polved, base, creations and beyond. E Tatiana, tem que ser em inglês para demônios? Sim, é a língua dos demônios. Inglês é a língua dos demônios. Então, sempre que você facilitar demônio, você vai utilizar isso. E agora eu vou deixar uma última ferramenta, mas para você ir além disso, você vai ter que me buscar. Combinado? Bom. Respira, solta, toca seu corpo, baixa as barreiras. Verdade. Todas as entidades conectadas a mim, por qualquer motivo, justificativo ou razão. Verdade, quem são vocês? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso, antes disso, antes disso, antes disso? Peguem todos os seus imprints magnéticos, elétricos, glop, glom, para todos retirar. Seus serviços não são mais requisitados aqui agora. Right or wrong, good and bad, Padmpaka 100, short boys, Polved, base, creations and beyond. Sejam bem-vindos a uma limpeza de entidade. Te espero. Me chama no Instagram e no WhatsApp que tá aqui embaixo. Um beijo.